Paulinha, a cantora Luísa Sonza se pronunciou sobre um processo em que está sendo acusada, certo? De racismo, inclusive, né? Contextualiza pra gente. Vamos lá, eu vou explicar, porque é um caso antigo, na verdade, é um caso lá de 2018, que em 2020 já, enfim, apareceu, mas vamos voltar para 2018 um pouco, quando a advogada Isabel Macedo, uma mulher negra, estava comemorando o seu aniversário em uma pousada de Fernando de Noronha. E aí, durante o festival gastronômico do local, a Luísa Sonza teria abordado essa mulher de uma maneira ríspida, é o que ela conta, né? E aí, de acordo com o que a Isabel disse, a Luísa bateu no ombro dela assim e disse: "Pega um copo de água para mim?" E daí, essa mulher respondeu: "Oi? O que você está falando, né?" Daí a Luísa repetiu a frase para pegar esse copo de água e perguntou: "Você não trabalha aqui?" E aí, nessa hora mesmo, a própria Luísa fala: "Ah, não é isso que você está pensando", assim. Bom, essa mulher, ela em reportagem, chegou a dizer o seguinte: olha, na hora eu disse a ela que ela nunca sentiria o que eu estava sentindo, pois ela nunca seria confundida com as pessoas que servem nas festas que ela frequenta. Não é demérito algum ser empregada, eu mesmo já fui doméstica. A questão é por que a branquitude sempre nos enxerga nessa posição de serviçal? Porque nos entendem como pessoas que só podem servi-los, mas nunca como pessoas que podem consumir, viver e viajar como eles." Bom, a Isabel abriu um processo contra a Luísa Sonza, pede uma indenização de R$10 mil por danos morais e uma retratação pública. E a advogada também colocou a pousada na justiça porque não recebeu o devido respaldo ali da gerência do local. Aí em 2020, quando esse caso veio à tona pela primeira vez, a Luísa foi para as redes sociais e negou que essa situação descrita pela Isabel tivesse acontecido. Inclusive, a equipe jurídica da Luísa, na época, pediu a extinção do processo, acusou a advogada de oportunismo, alegou que ela queria usufruir de vantagens financeiras, obter os 5 minutos de fama e negou as acusações. Mas o que aconteceu? Por que esse caso voltou a ser assunto? Porque nessa quarta haveria uma audiência entre as partes. Inclusive, o link dessa sessão virtual, gente, olha que loucura, acabou vazando na internet, o que acabou adiando, né, essa resolução, e esse processo está em segredo de justiça por conta dessa repercussão. Mas agora a cantora Luísa Sonza publicou uma carta em que diz que vai sim pagar essa indenização. Olha o que disse a Luísa: "Me dei conta que todos, até mesmo pessoas como eu, que se reconhecem como aliadas a questões sociais, precisam sempre estudar mais e buscar por mais conhecimento e ainda mais empatia. Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que alguma coisa aconteceu comigo. Publicamente ou não, por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora." Daí, ela diz: "Eu não tenho medo de colocar os meus privilégios, que reconheço que tenho à disposição para chamar atenção para essas questões sociais e tentar diminuir qualquer tipo de discriminação. Por fim, quero esclarecer que esse caso veio a público em 2020, quando foi aberto, e é um processo de danos morais. Não estou respondendo por processo criminal, como foi divulgado, e não há nenhum outro em andamento." Por quê? Porque quando surgiu essa notícia, muita gente qualificou como injúria racial o que havia acontecido, esse episódio, quando não, né? Então ela esclarece aí esse ponto. E você vê que até na declaração dela, nessa carta, que claramente tem um advogado, ela nunca fala de questão racial, né? Ela fala de questão social. Então, tá aí, acho que agora chegou o momento, talvez, dela fazer uma análise, uma meia-culpa, mas o que muita gente lembra é que em 2020 ela não teve essa atitude e tentou fazer essa mulher passar por mentirosa. Então, muita gente ainda relembrando esse episódio de 2020. Paulinho aqui deixou passar a polêmica da Luísa Sonza, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Por favor, retome. Vamos retomar essa polêmica, não é verdade? Bom, gente, resumindo de forma curta, uma mulher processou a Luísa Sonza, né? Muita gente estava falando lá de injúria racial, mas não era exatamente essa motivação, né, do processo. E agora a Luísa dá um passo para trás. Antes ela falou que eram afirmações inverídicas, agora ela já está num lugar de reconhecer que ela sim
pode ter errado muito, pagar essa indenização e ter aí um acordo com essa mulher que trouxe todo esse relato de 2018, né, em que Luísa pede água para ela, imaginando que ela é funcionária de uma pousada, quando na verdade ela estava ali como a Luísa, curtindo uma festa. Agora, Guga, o Danilo Gentili foi para cima da Luísa Sonza, né? Ele já foi, mas por outro motivo, ou por esse também? Por esse também. Por esse? Não, acho que não foi exatamente para cima da Luísa, ele foi para cima da mídia, digamos assim, dizendo, poxa, a Luísa, então, que está na cartilha da esquerda, ninguém vai trazer essa notícia, ninguém vai falar sobre isso. Porque, por exemplo, quando se fosse alguém pessoa, mais de direita, o que ele está dizendo é que a mídia daria muito mais repercussão. Foi isso que ele trouxe. Mas vocês acham que não está tendo? Porque eu realmente vi a notícia. Vocês acham que não está tendo repercussão? Não, se ele não tivesse falado, não teria repercussão. Você acha que não? Não, acho não. Foi ele que fez gerar repercussão? A matéria está justamente da treta do Danilo com ela, não a matéria da Luísa Sonza. Olha, deve ter repercussão, porque é um tema que é interessante para a sociedade debater. Não porque ela deva ser crucificada, ela cometeu um erro, obviamente que ela cometeu, e esse assunto é interessante debater, porque a gente volta para aquele ponto do como que a gente quer que a sociedade seja representada e a importância das cotas raciais, tanto nas universidades quanto nas empresas, para colocar negro em posição de destaque. Tem uma música do Marcelo D2 que ele fala, né, que as pessoas acham normal não ter preto no seu condomínio, porque a gente não convive, quem está naquela bolha de universidade paga ou de escola paga, tem uma convivência muito menor com quem é negro, porque sim, a gente tem uma questão histórica da escravidão, da falta de reparo, e a gente tem agora uma situação social decadente, e para a gente acabar com o racismo estrutural, onde o policial acha que o negro é bandido, onde a Luísa Sonza acha que uma negra só está na posição de ser serviçal, a Sonza, a gente precisa das cotas. As cotas servem para isso. Para a gente fechar. Eu não vi nada demais, sinceramente. Já aconteceu comigo, por exemplo, da pessoa perguntar se eu trabalhava no local. Então não é porque apenas a mulher é negra que tem essa característica aí de ser empregada. Não, às vezes você se volta assim e com descuidado você pergunta, você traz uma água para mim, aí você fala, não, eu não trabalho aqui. Mas aí não tem a ver com a cor da pele, sabe? Pode ser que tenha, pode, mas aí tem que ver as outras atitudes. Desrespeitou a mulher? Xingou a mulher? Tem outras coisas incluídas nessa questão aí do racismo, não apenas porque você se confundiu, perguntou para a pessoa se ela trabalha no local, traz uma água para mim. Podia acontecer com uma pessoa branca também. Lembrando que ali é danos morais, né? No sentido dela ter... ela percebe que talvez tenha uma conotação racial a mulher, mas a questão para ela é o dano moral, dela ter se sentido mal por essa colocação da Luísa, né? Por o que ela assumiu em relação ali, o que ela estava naquele Como foi a nossa